Lição de Escola Bíblica Dominical número 7, tema: o divórcio. Lição ministrada no dia 19 de maio de 2013, pelo professor Fernando Silva. As perguntas mais frequentes que fazemos: é permitido ao homem ou à mulher divorciar-se e casar-se novamente? Deus aprova que alguém se case com uma pessoa divorciada? Para tratar esse assunto complicado, controverso, creio que seja necessário seguir uma certa ordem metodológica. A primeira coisa que temos que fazer é analisar as passagens que tratam o assunto mais clara e diretamente, e depois estudar as que são as mais difíceis de compreender à luz destas. Por isso, penso que seja melhor abordarmos primeiro as passagens do Novo Testamento. Creio ser mais correto começar pelas palavras de Jesus registradas nos Evangelhos para depois considerar as passagens do Antigo Testamento, à luz delas. Segundo, enfocar primeiro a regra geral, depois o tema e depois abordar as exceções. Se tratarmos os casos de exceção primeiro, sem antes estabelecermos a regra, terminaríamos fazendo da exceção a regra e da regra a exceção, desvirtuando o ensino do Senhor. Terceiro, resolver primeiro o aspecto bíblico do tema e depois o pastoral, ou seja, o tratamento pastoral dos casos particulares constitui a segunda instância. Se considerarmos os casos sem ter definido o enfoque bíblico, corremos o risco de emitir nossos próprios juízos baseados em raciocínios e sentimentos humanos, não na palavra de Deus. O que Jesus disse sobre o assunto? Para seguir a ordem proposta, consideremos primeiro as declarações de Jesus sobre o divórcio e o recasamento, aquelas que sem dúvida sejam claras e completas e conclusivas. Trataremos primeiro a regra geral e em seguida a exceção assinalada por Jesus e por Moisés. Os evangelhos citam 4 vezes as palavras de Jesus sobre a questão. Marcos capítulo 10, versículos 11 e 12. Qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Lucas capítulo 16, versículo 18. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido, também comete adultério. Mateus capítulo 5, versículo 32. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e quem casar com a repudiada comete adultério. Mateus capítulo 19, versículo 9, nos diz o seguinte: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Como você pode observar, Jesus estabelece sobre essa delicada questão uma regra geral e uma cláusula de exceção. A exceção à regra é, a não ser se for por causa de fornicação, ou o salvo por causa de fornicação. Cabe destacar que nem Marcos nem Lucas incluem a cláusula de exceção,
Só Mateus o faz nos dois textos citados. O fato de Mateus ser o único a incluir esta cláusula de exceção, em meu entendimento, nenhuma razão há. Mas mais à frente voltarei a mencionar essa questão. A regra geral. Como já mencionei anteriormente, a primeira coisa que temos que ter claro é a regra geral estabelecida, pelo Senhor, é claro. Depois abordaremos a cláusula de exceção. É óbvio que a regra geral envolve os casos daquelas pessoas que se divorciam e se casam de novo, sem que exista o precedente da fornicação. Aqueles que o fazem por sinceramente já não se quererem mais, ou não se davam mais bem, ou por outras razões não compreendidas na cláusula de exceção, casando-se, incorrem em pecado. Mas se não se casarem, não correm risco de serem punidos pela lei. Porém, analisemos agora algumas possibilidades. Caso 1. Deus permite a um homem divorciar-se de sua esposa e casar-se com outra mulher? Ou uma mulher divorciar-se de seu marido e casar-se com outro homem? Resposta a esta questão. Não estou interpondo nenhuma explicação ou interpretação humana. Apenas me limito a transcrever a clara e definitiva resposta de Jesus. Qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério, conforme registra Marcos em seu livro, capítulo 10, versículos 11 e 12. Caso 2. É permitido a uma mulher que foi repudiada casar-se com outro? Cabe a mesma pergunta a um homem repudiado por sua mulher. Resposta. Todo aquele que repudia sua mulher, e a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e quem casar com a repudiada comete adultério. Mateus registra esta passagem no seu livro, capítulo 5, versículo 32. Ou como diz a Bíblia de Jerusalém, a expõe a cometer adultério. Caso 3. O Senhor permite que alguém se case com uma pessoa divorciada? Resposta. E quem casar com a repudiada comete adultério, conforme registro Mateus em seu livro, capítulo 5, versículo 32, Mateus também, capítulo 19, versículo 9, e em Lucas, capítulo 16, versículo 18. Resposta. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido também comete adultério, conforme registra Lucas em seu livro, capítulo 16, versículo 18. Qual é a condição espiritual dessas pessoas diante de Deus? Segundo as declarações de Jesus, os que se divorciam e se casam de novo, ou os que se casam com pessoas divorciadas, estão em adultério. Todos os textos reiteram isto de modo claro e conclusivo. A gravidade desta condição é que, enquanto as pessoas continuam com uma relação ilícita, seguem estando em adultério. Jesus, quando se encontrou com a mulher samaritana, que estava nessa situação, lhe disse: 5 maridos tiveste, o que agora tens não é teu marido, conforme registra o apóstolo João em seu livro, capítulo 4, versículo 18. Jesus é interrogado pelos fariseus, conforme registra Mateus,
em seu livro, capítulo 19, dos versículos 3 a 12. Os fariseus foram até Jesus com a seguinte pergunta: é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Mateus, como Marcos, esclarece que a intenção dos fariseus era tentar a Jesus. Queriam, na verdade, surpreender a Jesus em alguma contradição com a lei de Moisés, a fim de desacreditá-lo como enviado de Deus. Mas Jesus nunca contradisse a Moisés. Ele declarou: não vim para revogar a lei, mas sim para cumpri-la. Mateus registra essa passagem em seu livro, capítulo 5, dos versículos 17 a 19. Moisés não falou por sua própria conta, senão da parte de Deus, o mesmo que Jesus. No que se refere à lei moral, Jesus e Moisés coincidiram em tudo. Jesus não exigiu uma justiça maior que a de Moisés, senão maior que a dos escribas e fariseus, que faziam uma aplicação tendenciosa e errônea da lei. A resposta de Jesus diante dessa pergunta dos fariseus, a resposta de Jesus foi um sonoro não, e fundamentou o seu não citando justamente Moisés, no texto que está registrado em Gênesis capítulo 2, versículos 24. Trata-se da lei fundamental estabelecida por Deus ao instituir o matrimônio. Por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E Jesus o reforçou adicionando: assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. É interessante que Marcos, em seu evangelho, ao relatar o mesmo episódio, diz que os fariseus perguntaram se era lícito ao marido repudiar sua mulher, sem agregar a palavra por qualquer motivo. E a resposta de Jesus em ambos os casos foi a mesma. O contra-ataque dos fariseus diante da resposta negativa de Jesus, os fariseus acreditaram ter finalmente descoberto uma contradição entre Jesus e Moisés e perguntaram. Então os fariseus continuaram: por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Querendo dizer, como você, Jesus, dizes que não, quando Moisés está dizendo que sim. Jesus não ignorava a única exceção que a lei fazia quanto ao divórcio, de acordo com Deuteronômio, capítulo 24, dos versículos 1 a 4. Mas os fariseus, escondendo-se atrás dessa exceção, texto que logo analisaremos, haviam convertido a prática do divórcio numa alternativa válida e permitida por Deus, e a exceção havia se tornado quase uma regra geral, tal como acontece em nossos dias. Jesus lhes apontou a razão da exceção, pela natureza de vossos corações. Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. O único caso de divórcio permitido no Antigo Testamento. E você deve estar se perguntando aí: em que caso Moisés permitiu o divórcio? A resposta está em Deuteronômio 24, dos versículos 1 a 4. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio.
O que pode um homem encontrar de indecente em uma mulher ao casar-se com ela? O sentido mais provável é que descubra que sua mulher não é mais virgem. Em Deuteronômio capítulo 22, dos versículos 13 a 21, explica o procedimento a ser seguido em caso de litígio entre o marido e a mulher, e que requeria para sua resolução um julgamento oficial. Se fosse comprovada a inocência da mulher e a sua virgindade, ele deveria pagar com uma multa ao pai dela, e ela ficará sendo sua mulher, e ele por todos os seus dias não poderia repudiá-la. Mas, se fosse demonstrado que ela não era virgem no momento em que se casou, devia ser apedrejada e morta. Deuteronômio 24, dos versículos 1 a 4, fala de outro procedimento a seguir quando surgia o problema se o marido quisesse anular o casamento recente, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, que ela não negava. Escrevia uma carta de divórcio e ambos ficavam completamente livres. Cristo se refere a esses casos ao dizer, a não ser por causa de fornicação, ou seja, somente nessas circunstâncias, se o homem se divorcia e se casa de novo, não comete adultério. E se a mulher repudiada se casa com outro, não comete adultério, nem o que se casa com ela. Naturalmente, o marido tem outra possibilidade, ou seja, perdoá-la e recebê-la como sua esposa. De modo que o ensino de Moisés e o de Cristo coincidem. Cristo não contradisse Moisés, mas o confirma e o esclarece, porque Mateus é o único a incluir a cláusula de exceção. Na minha opinião, como Mateus escreve seu evangelho justamente para os judeus, ele toma o cuidado de mencionar a exceção para que não pareça que houvesse uma contradição entre Jesus e Moisés. A cláusula de exceção, na verdade, tem um uso prático e muito remoto. Ora, então, qual era a intenção da lei em Deuteronômio 22, dos versículos 13 a 21, e de Deuteronômio capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 4? Primeiro, advertir todas as meninas e donzelas de Israel a manterem sua virgindade até o dia do casamento, claro. Segundo, que se alguma donzela tivesse pecado e perdido a sua virgindade, sabendo os riscos que corria, confessasse antes de casar seu estado ao seu pretendente. O mesmo devia fazer o próprio marido. Terceiro, que no caso em que a mulher estivesse em falta e o marido não a quisesse como esposa, houvesse uma opção pacífica para resolver o conflito, sem necessidade de recorrer ao julgamento público e à consequente pena de morte. Quarto, proteger a mulher repudiada para que o homem que a houvesse repudiado não tivesse dali em diante mais nenhum direito sobre ela. Quinto, deixar ambos livres para contrair novo matrimônio, pois praticamente se tratava de uma anulação do casamento recém-realizado. Agora, muita atenção, às instruções do apóstolo Paulo. O que diz Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7? Esta é a passagem mais extensa e talvez a única das epístolas
que aborda esta questão. Pelo que disse no primeiro versículo, Paulo está respondendo uma série de questões que os irmãos de Corinto lhe haviam feito. Pois trata-se de uma das poucas ocasiões em que ele distingue com clareza o que disse o Senhor e o que é a sua opinião pessoal. Enquadrado dentro deste conselho pessoal, Paulo recomenda aos solteiros, às donzelas e às viúvas que, se elas têm o dom de continência, sigam seu exemplo de manter-se celibatário, pois o tempo é curto e para dedicar-se ao Senhor. Mas deixa muito claro que, se casarem, não pecam. Se casarem, fazem bem. E se não casarem, fazem melhor. Mas em nenhum lugar diz aos divorciados que, se casarem, não pecam. Nos versículos 10 e 11, fala da situação dos casados. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. O Senhor disse claramente que não se separem, mas se a separação de qualquer forma ocorrer, seja por desobediência ao Senhor, ou porque a convivência se tornou insustentável, ou porque o cônjuge incrédulo decide se separar ou divorciar, as alternativas são duas: fique sem casar ou se reconcilie com o seu marido. A separação é um primeiro erro, que às vezes não se pode evitar. Um novo casamento seria um segundo erro, muito mais grave do que o primeiro, que seria, segundo as palavras de Jesus, cometer adultério. Assim, Paulo enfatiza: ordeno não eu, mas o Senhor. Nos versículos 12 a 16, o apóstolo aborda uma situação pontual. O caso de um casamento em que um dos dois se converte e o outro não. Lendo cuidadosamente esses versículos, vemos que, primeiro, que o cônjuge crente não deve abandonar o não crente. Segundo, se o cônjuge não crente se separa, o crente deve aceitar com paz essa situação. Terceiro, em nenhum lugar desse capítulo se diz que o crente abandonado por seu cônjuge infiel pode voltar a casar-se. Os que veem, no versículo 15, uma liberdade para se casarem com outro, estão tirando o texto do contexto. Nos versículos 10 e 11, Paulo deixa bem estabelecido que, se acontecer a separação, deve-se ficar sem casar. Aqueles que argumentam que a palavra grega corizo significa separação por divórcio, vincular, se equivocam, pois o mesmo verbo corizo aparece nos versículos 10 e 11 do mesmo capítulo, onde se diz claramente que nenhum dos dois tem liberdade para casar-se de novo. De modo que, à luz das declarações de Cristo e do que foi escrito por Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, dos versículos 10 e 11, o verso 15 deve ser interpretado simplesmente como que uma mulher crente, abandonada por seu marido, incrédulo, não está obrigada a continuar sendo sua esposa e pode ficar sozinha e em paz. Mas o texto não diz que está livre para casar-se de novo com outro homem. Os que afirmam tal coisa o fazem por uma simples dedução.
O único caso que Paulo explicitamente diz que a mulher está livre para contrair novo matrimônio é se ela ficar viúva. A mulher está ligada enquanto o marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Em Romanos, capítulo 7, versículos 2 e 3, Paulo está falando de outro assunto, mas faz referência ao mesmo princípio. Porque a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele viver, mas se ele morrer, ela está livre da lei do marido. De sorte que, enquanto viver o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Paulo diz aqui exatamente o mesmo que Jesus, e não poderia ser de outro jeito. A mulher casada que, estando seu marido ainda vivo, se casar com outro homem, será chamada adúltera. Tanto para Jesus quanto para Paulo, a segunda união é um adultério. Quarto, Deus odeia o divórcio. No último livro do Antigo Testamento, através do profeta Malaquias, Deus fala muito irado contra os sacerdotes de Israel. Em seu enérgico protesto lhes diz: amaldiçoarei as vossas bênçãos, e as já tenho amaldiçoado. Malaquias capítulo 2, versículo 2. Por quê? No capítulo 2 de Malaquias, ele lhes aponta concretamente 3 pecados. O fazer acepção de pessoas, versículo 9 e 10. O profanar o santuário, casando-se com mulheres pagãs, dos versículos 11 e 12. E o divorciar-se de suas esposas, versículos 13 a 16. Essa passagem é tremenda. Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobejava o espírito? E por que somente um? Não é que buscava descendência piedosa? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. E aquele que cobre de violência o seu vestido, portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, não sejais infiéis. Deus odeia o que se separa de sua esposa, porque falta em seu compromisso ao pacto que fez ao casar-se com ela. Simplificando, Deus odeia todo tipo de divórcio e tolera unicamente a exceção estabelecida por ele. O mínimo e o ideal. Alguns sustentam que o ideal é não divorciar-se e passar toda a vida com o mesmo cônjuge, mas, dada a realidade do pecado e a complexidade dos seres humanos, devemos ser mais flexíveis e admitir a possibilidade de que a pessoa possa refazer sua vida contratando um novo matrimônio. Eu pergunto, quem é que manda, nós ou o Senhor? Qual é a palavra que define, a nossa ou a dele? Se para Cristo o divorciar-se e casar-se de novo é adultério, eu pergunto, o não cometer adultério é o ideal ou o mínimo que Deus exige? Não diz a palavra de Deus que os adúlteros não herdarão o reino de Deus? Paulo registra essa palavra em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10.
O ideal é que o marido ame sempre a sua esposa, como Cristo amou a igreja. O mínimo que Deus exige é que não cometamos adultério, abandonando nosso cônjuge e contraindo novo matrimônio. Resumindo, primeiro, divorciar-se e casar-se de novo é cometer adultério. Segundo, casar-se com a pessoa divorciada é cometer adultério. Terceiro, o repudiar o cônjuge é expô-lo ao adultério. Quarto, o adultério de um dos dois não libera o cônjuge inocente para casar-se com outro. Quinto, se um casal se separa, ambos têm apenas duas alternativas: ficar sem casar ou reconciliar-se. Sexto, em um matrimônio misto, o cônjuge crente não deve tomar a iniciativa da separação. A única exceção permitida de divórcio, com a possibilidade de novo casamento, é quando, ao casar-se, se descobre que houve imoralidade sexual, e essa permissão é por causa da dureza do coração. O fato das leis de um país permitirem o divórcio não modifica em nada a situação dos cristãos, pois nós estamos sob o governo de Deus e de suas leis, que permanecem para sempre. Para um estudo mais amplo sobre esse tema, recomendo o livro Até que a Morte nos Separe, por Kate Benson, da editora Logos. Fim.